Boa noite, senhoras, senhores, senhoritos e senhoritas. Boa noite, como vocês estão? Deixa eu já colocar o nosso comentário aqui, deixar fixado. Lembrando que o tema dessa live será sobre personalidades narcisistas, tá certo? Nós vamos ter aqui a honra de ter o grande convidado Bruno Farias, doutor Bruno Farias, para nos ajudar aqui. E lembrando que a live fica salva também, pessoal, para quem tiver aí a fim de rever, quem quiser depois ver, né, como é que funciona, entender melhor sobre o tema, pode ficar tranquilo, a live fica salva aqui no perfil. Narcisistas. Deixar aqui fixado o comentário para quem entrar na live não ser pego de surpresa. Vamos liberar então aqui o nosso convidado. O Bruno entrou, já mandou um acenar aqui para mim. Deixa eu mandar aqui para ele uma solicitação. E deixa eu ver aqui. Boa noite, pessoal que está entrando. Pode marcar um narcisista? Perguntou aí o Gumieri. Cara, não recomendo marcar um narcisista. Acho que é mais fácil você se afastar dele. A gente vai falar agora com o Bruno e ele vai dar uma resposta melhor pra gente. Mas não sei, cara, não recomendo você marcar um narcisista aí sobre o que a gente vai falar. E aí você toma as decisões que você achar necessárias na sua vida, tá certo, Gu? Valeu aí por estar participando. Pessoal, boa noite a todos que estão chegando. Grande Bruno, Agora sim. Que honra, Vitor, boa cara. noite. Poxa, que bacana A ter honra é você toda aqui. minha. Pô, cara, muito obrigado pelo convite. Um grande abraço aí para toda a sua audiência, para o pessoal que passou o dia mandando mensagem, fazendo perguntas, fiz muitos amigos e amigas, a galera super do bem. Estou muito contente de estar aqui, cara. Muito obrigado. Poxa, cara, eu que tô feliz pra caramba, acho que deu pra ver aí a expressão genuína de felicidade. Obrigado demais, viu, Brunão, por estar participando aqui, cara. Muito obrigado mesmo. E Tamo pessoal, junto, para Vitor. quem está aqui Valeu. com a gente hoje, lembrando, galera, a live fica salva, vocês podem mandar perguntas, tá certo? E para quem já se interessar no assunto, gostar do tema, já pode seguir o Bruno também sem sair da live. Tá vendo uma setinha aqui no canto superior esquerdo? Vocês podem clicar nessa setinha para baixo, já aparece o perfil do Bruno, vocês clicam, já estão seguindo ele também. Beleza, galera? Bruno, Valeu. então, mais uma vez, obrigado, cara. Obrigado por estar aqui. É um papo que, assim, a primeira vez que eu li sobre personalidades narcisistas, eu fiquei impactado porque eu comecei a perceber quantas pessoas eu convivi, eu passei assim na vida, e eu não fazia ideia, cara. Eu lembro que, assim, voltando na minha história de vida, eu sempre achei que eu estava errado em muitas situações. Caramba, como que assim, eu pedia desculpa, a pessoa ficava próxima de mim, a pessoa parecia uma bombinha relógio, eu sentia que eu tinha que pisar em ovos, e ainda quando eu lembro da pessoa, parece que eu ainda estou errado tanto tempo depois. E quando eu li sobre isso, acho que foi um livro da doutora Ana Beatriz Silva, se eu não me engano, acho que foi o Mentes Perigosas dela, cara, para mim aquilo fez muito sentido. Mas antes da gente entrar na pauta principal, que aí eu vou perguntar muita coisa, o pessoal fez muita pergunta também, eu quero fazer aqui duas perguntinhas iniciais que são de praxe. A primeira delas é a seguinte: o que você considera, na sua perspectiva, que seja uma má comunicação? Ô, Vitor, vamos lá, cara. Como eu venho da psicologia clínica, comunicação eu vejo como feedback, uma forma de conseguir passar o conteúdo dos meus pensamentos, dos meus sentimentos e do meu mundo interno. E como você muito bem ensina aqui, existem diversas ferramentas para comunicação. E uma má comunicação, na minha visão, é aquela que não respeita a empatia, não respeita o limite do outro, a cultura do outro, a vulnerabilidade do outro, o que é chamado de comunicação selvagem. Na minha visão, essa é uma péssima comunicação. Muito interessante sua visão. O doutor, como é o nome dele? Meu Deus, fugiu o professor Noslen, né, o maior educador aí da América Latina. Ele é professor de gramática, enfim. Uma das coisas que ele comentou quando ele esteve aqui foi que uma má comunicação, em qualquer situação, é quando você não leva o interlocutor em conta. Então, quando você não Pô, pensa se o que show. você vai falar vai magoar. Ele falou, e eu achei muito interessante, porque eu nunca tinha visto alguém falar sobre isso. Ele falou, quando você não leva, por exemplo, os maneirismos paraverbais.
Às vezes você vai falar com uma pessoa e você coloca ali um dialeto todo rebuscado, não vai ficar bacana, não é que vai soar ruim, mas a comunicação vai ficar com ruído. Né? Então, achei bem interessante esse complemento seu. E a segunda perguntinha que a gente faz também de praxe é o contrário. O que você entende que seria, então, uma boa comunicação? Eu não gostaria de ser tão óbvio, mas eu penso que é o contrário. É quando conseguimos expressar os nossos conteúdos internos de uma forma empática, que a pessoa se sinta acolhida, a pessoa se sinta respeitada. E um exemplo até do cotidiano, uma pessoa que chega no consultório pela primeira vez, e aí você percebe que ela não está familiarizada com a linguagem técnica. O que fazer? Eu posso ter aquela visão narcísica, pensando, olha, ele que marcou, ele que veio, tivesse estudado antes. Esse é um traço narcisista. E uma boa comunicação é aquela que eu vou adaptar a minha mensagem de uma forma que nós possamos ter essa conexão. Então, eu acho que é isso. E a empatia é o carro-chefe. Muito legal, cara. Muito, muito bacana a visão. Bom, agora acho que o pessoal quer saber é sobre aí as personalidades narcisistas. Quando eu comecei a conversar com o meu público hoje, eu vi que muita gente fez muita pergunta que eu também sempre fiz. Eu tranquei psicologia no segundo ano, no final do segundo ano. Eu lembro que quando a gente passava os semestres e entrava alguma questão, por exemplo, de um transtorno de personalidade, ou o professor falava sobre alguma condição, os alunos automaticamente começavam a falar: eu tenho um pouco disso, eu também tenho um pouco disso, eu também tenho um pouco disso, mas eu conheço fulano e ciclano. Então meio que todo mundo fazia um autodiagnóstico ali e no fim a gente nunca sabia de nada. E uma das coisas que o pessoal mais falava era o narcisismo e a psicopatia. Então sempre era comum a galera falar: mas o fulano é meio psicopatinha, mas não sei quem é meio narcisistinha. Então, assim, para começar essa conversa de uma maneira mais orientada, mais bem orientada, o que é o narcisismo? Ele é uma doença, né? A personalidade narcisista, o que é? O que é isso? Essa pergunta é interessante demais, cara. E se você me permitir, só voltar um pouco, quando você está na faculdade de psicologia e começa a se identificar, ou um professor, uma professora deu aula sobre psicopatia e algum ponto daquele conteúdo vai reverberar em você. Você pensa, caramba, mas eu tenho isso? Eu sou um psicopata? Não. E por que não? Porque para você fechar o diagnóstico, você precisa apresentar a maior parte daqueles sintomas, a maior parte daqueles sinais. E eles precisam estar ativos o tempo todo. Por exemplo, uma característica da depressão é a falta de energia, é a falta de motivação. E se eu falar para você que eu senti essas características recentemente, por conta de uma situação que me aconteceu, então havia um contexto, eu não estava depressivo, apesar de estar experimentando um traço que corresponde à depressão. Legal. E isso acontece com os transtornos mentais também. E vamos falar do narcisista? O narcisista, vamos lá. O que é, então, o narcisista? Ele é um transtorno, então? Vitor, é um transtorno de personalidade. Ou seja, é uma doença que vai afetar o modo como a pessoa convive com o outro e com o mundo. Vai afetar o modo como ela se enxerga. Então, a característica do transtorno de personalidade narcisista são pessoas que geralmente têm necessidade de ser o centro das atenções, uma baixíssima tolerância à frustração, é um ego exorbitante, exorbitante. E algumas dessas pessoas, elas têm uma empatia muito rebaixada. Algumas não apresentam empatia. Vou dar um exemplo. Há um tempão atrás, uma pessoa me procurou, não é meu paciente. O cara me procurou porque ele abriu um negócio e ele seria líder de uma equipe
E ele sabia que eu trabalho com empresas, então ele queria marcar umas consultas para que eu ensinasse técnicas de liderança. Uhum. Eu nunca tinha visto o cara antes. E no nosso primeiro encontro, ele chegou muito atrasado. E ele chega no local com toda aquela soberba, se sentindo rei, e falando para mim: você conhece o posto BR da Avenida Tal? Que é um posto aqui em Santos, muito famoso, todo mundo conhece. Tem uma rapaziada que atende, Legal. pessoal super querido. E ele conta que foi estacionar o carro lá. Um daqueles rapazes que trabalham no posto estava de folga, ele tem uma cachorrinha que deu cria, ele doou os cachorrinhos e um ele pegou para ele, que era muito bonitinho. E no dia da folga, ele leva o cachorrinho para os companheiros conhecerem. E esse cara que foi conversar comigo, ele atropela e mata o cachorro. Meu Deus. E, Vitor, ele me conta assim: meu, eu atrasei porque o babaca do posto leva um cachorro pro trabalho. Meu, que otário que tá de folga e leva um cachorro pros caras conhecerem. Aí quando eu vi que o carro deu aquela chacoalhada que eu saio, todo mundo chorando, ele falou: meu, errado é o cara aí e tal. Pô, e o cara me fez atrasar, irmão. Que loucura, Olha, cara. eu sou um cara correto, eu não sou de atrasar, não. Atrasei por conta daquele babaca lá. Mas então, é o seguinte, eu vou abrir aí uma casa noturna e tal. Empatia zero. Que loucura, Ele cara. não se conecta com a dor do outro. Então, essas são as características principais dos nossos amigos transtornados na personalidade narcisista. Cara, que loucura. Eu vou até contar um relato aqui de uma situação bem parecida, né? Bom, tem um bom tempo aí. Quando começou a se popularizar no Brasil o negócio de coaching, lá para Sim. 2012, tem um bom tempo. Eu estava numa festa de aniversário de uma amiga, e aí chegou um rapaz lá, né? A gente devia, todo mundo tinha entre 18, 20, todo mundo era mais novo, né? Era mais jovem. Esse rapaz, ele veio com vestimentas que não era assim, elas destoavam do ambiente. Então ele veio com terno, veio todo social, uma festa assim, festa de fim de semana, de sexta-feira. E com relógio e tal. E ele estava com uma garota do lado. E a garota já era conhecida do nosso ambiente ali. E aí o cara começou a se apresentar. Não, prazer, meu nome é fulano, eu sou coaching, eu sou coaching, eu sou coaching, coaching de alta performance, lá, 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 lá. Você já leu o Tony Robbins? Não, então, eu li o Tony Robbins, o livro inteiro, tralá, 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 tralá. Eu nem sabia quem era Tony Robbins na época, não fazia nem ideia. Aí conversa vai, conversa vem, o pessoal começou a ficar um pouco mais alterado, o rapaz bebeu um pouco, e aí era esse mesmo comportamento. Tava todo mundo conversando numa roda, e ele era a pessoa nova no ambiente, né, tinha acabado de chegar, ele entrava no meio da roda, cortando a roda no meio, falando mais alto que quem já estava falando, chamando atenção para ele. Mas assim, o ponto, para mim, a gota d'água foi um momento bem engraçado. Ele convidou todo mundo para jogar A Verdade ou Desafio. Então sentou várias pessoas, acho que 10 pessoas na roda, e a garota que ele estava ficando sentou do lado dele. Então ela estava sentada do lado dele, mas ela estava de frente para mim. E cada rodada que passava a garrafa e alguém tirava alguém e começava, a verdade, o desafio, as brincadeiras, ele sempre fazia um comentário em tom humilhante. Mas você tem que ter sorte se você conseguir ter o desafio de beijar essa menina. Mas você não sei. E fazia aqueles comentários, né? Exagerados, pedantes, cara, bem desconfortável, bem desnecessário. Aí caiu eu virado para a menina. Então eu perguntava para ela, não, é isso aí mesmo, é a verdade o desafio. Eu tinha que escolher entre verdade ou desafio. E quando caiu eu e ela, ele falou: aí, meu irmão, você tá ligado, né, mano? Se você fizer alguma gracinha, eu falei: não, cara, fica tranquilo aí, de boa. Aí ela perguntou, né? Eu perguntei pra ela: e aí, verdade ou desafio? Ela: desafio. Aí ele de novo: aí, meu irmão, se liga, hein? Se você falar de qualquer coisa de beijinho, eu falei: cara, eu não vou nem chegar perto dela, fica tranquilo. Ó, seguinte, vou fazer um desafio com você e tem a ver com esse cara do seu lado aí. Aí ele já deu uma regalada. Eu falei: não, mas não é isso que você tá pensando, não. Eu desafio você, falei para ela, a dar um tapinha na cara dele. Falei exatamente isso. Aquele cara que tava assim, ó, controlando a situação, ele ficou vermelho, Bruno. Levantou da roda, gritando, a veia dele pulando. Você tá ficando louco, meu irmão? Vou dar um tapa na sua cara. O cara ficou louco. O cara que tava assim, o bambambam, o legalzão.
O cara ficou louco num nível. Eu falei, calma, cara, eu tô brincando. Todo mundo percebeu que você é super controlado, pode ficar tranquilo. Mas o cara quebrou de um jeito. E aí a gente foi descobrir muito tempo depois, né? Essa menina chegou a namorar com esse rapaz. A gente descobriu alguns anos depois que ele agrediu ela 2 vezes, em 2 ocasiões. Então, assim, não é previsão, mas no dia que aconteceu isso da festa, eu falei, meu, esse cara é estranho, esse cara é esquisito. Mas a pergunta que eu queria fazer é estranho. Eu falei, cara, muito esquisito. Você comentou, então, sobre traços como a falta de empatia, né? A pessoa querer ser o centro das atenções. Para quem está observando aqui e, de repente, quer ficar um pouco mais atento ou atenta no dia a dia, quais outros sinais a gente pode observar nesse tipo de comportamento em pessoas desse tipo, que a gente pode ficar meio alerta ali no dia a dia? Fora a falta de empatia extrema, o exibicionismo ali, exagerado. O que mais que você pode dizer? Vitor, na literatura, a história que você me contou, esse rapaz pode ser classificado como narcisista clássico. Clássico. E o narcisista clássico, ele é mais fácil de você detectar. E muitas pessoas, elas falam, nossa, aquela médica totalmente sem empatia, aquele juiz, ele nem me deu atenção, nossa, eu fui conversar com aquele influencer e o cara foi extremamente arrogante. Para onde corre o narcisista que tem necessidade de validação? Ele corre para as profissões que são socialmente admiradas. Então, não é nada incomum você encontrar um narcisista nessas e outras profissões de destaque. E algo complicado para detectar é que nem todo narcisista é o clássico. E muitos narcisistas, quando eles começam o relacionamento conosco, seja uma relação de trabalho, principalmente uma relação amorosa, essa relação ela segue algumas etapas. E a primeira é sedução. Então, o narcisista... eu vou dar exemplos amorosos, por exemplo. O narcisista, ele chega para a namorada e ele é aquele príncipe encantado. Ele é tudo o que a pessoa sempre sonhou. Ele preenche todas as necessidades emocionais e ele vai conquistando espaço. Na sequência, é a fase do isolamento, onde o narcisista fala, olha, o teu amigo Vitor, ele fica me analisando, eu me sinto mal, então eu não quero ficar perto dele. Pô, o Bruno só fala de livro, então ele quer dizer que eu sou um cara meio burro. Vai isolando. Pô, a sua mãe não é a favor da nossa relação. Depois de um tempo, eu sou muito homem para te sustentar. Você não precisa trabalhar. Sim. E a pessoa vai ficando sem rede de apoio. O terceiro passo, ele começa devagar e depois explode, que é o ciúme. Então, ele começa lento, passivo-agressivo. Você vai para a festa com esse vestido? Não, tudo bem. Eu só pensei que se você levasse em consideração os meus sentimentos, você ia se vestir de uma forma que não me incomodasse. Começa assim, até que o ciúme explode na agressividade. Pô, cheguei na festa, aquele cara é teu dentista, para você sorrir desse jeito, todo mundo me olhando, como se eu fosse o maior corno. Ah, caramba, cara. O cara se coloca toda hora, é ele, o problema é com ele. Pô, a minha imagem que tá rebaixada, não sei o quê. É isso. E o quarto e pior passo é o gaslighting, que é a distorção. Você tenta falar alguma coisa pro narcisista, ele não tem escuta. Ele não consegue. Galera que nos ouve. O narcisista, ele é incapaz de virar para você e falar, olha, eu acho que eu exagerei, você me perdoa. Sempre é você que vai estar errado. É sempre você que falhou. E eles são bons de lábia e conseguem fazer aquilo que o Vitor citou no começo da live. Anos se passam e você continua com o sentimento de culpa. Será que eu pisei na bola? Será que eu errei? Nós não erramos. Eles que praticaram o gaslighting.
Cara, isso é complicado, é interessante. Você foi falando, o tanto de gente que foi comentando aqui, ó, meu Deus, vivi isso por um ano, vivi isso por 2 anos, acabei de sair de um relacionamento assim. Então, aquilo que eu até estava te falando no privado, como é necessário esse tipo de diálogo. Ó, o pessoal tá descrevendo um familiar meu ex era assim, ó, todo mundo aqui colocando os comentários. Porque, cara, é como você falou, a gente sai da situação anos depois, você fala, bicho, como que eu passei por um negócio desse e eu ainda hoje olho, não tenho certeza se eu não tive culpa mesmo, sabe? É sobre você sair da situação depois, refletir e falar, cara, o que eu fiz de... Você começa a pensar assim, o que mais que eu fiz de errado? Não, porque para a pessoa ter me tratado desse jeito, eu devo ter feito muita coisa errada. Quando eu li o livro do Larkin, não, do Joe Navarro, ou foi do John Douglas? Acho que foi do John Douglas, do Mindhunter. Ele descreveu que a sensação, depois que ele passava tanto tempo ali com, acho que foi o Ed Kemper, e o Ed Kemper narrava, por exemplo, dentre várias coisas, como que ele assassinou a mãe, esquartejou e fez sexo com a cabeça da mãe, assim, ele narrava isso no almoço. Então o pessoal almoçando e ele contando isso. Então ele falou que chegava num ponto que a figura ali da pessoa, né, do assassino em série, lembrando que assassino em série, pessoal, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Tô pegando um exemplo aqui. Mas ele falava que a figura era tão opressora que ele já chegava pedindo desculpa, porque o cara reclamava de tudo. Não, você vai deixar esse lápis aí tão perto de mim, meu? Você não quer que eu dê entrevista mesmo, né? Pô, eu não consigo nem abrir o braço aqui. Pô, mas você vai ficar gravando toda hora, cara? Pô, eu não consigo nem abrir desse jeito. Diz que ele já entrava na sala pedindo desculpa. E eu passei por situações assim, de eu estar numa situação, num relacionamento ali, e todo dia eu falo, cara, eu já preciso chegar pedindo desculpa. Pra não começar uma coisa que eu sei como é que vai terminar, né? Então, eu acho que muita gente passou aí por isso, pelo que o pessoal está comentando. E você já tocou num ponto que eu já queria perguntar, que é o seguinte. Você falou que o cara, a pessoa, enfim, o narcisista, dificilmente ele vai virar e falar, olha, desculpa, me excedi, né? Ou vai realmente revelar que ele tem inseguranças, que ele tem medo. Isso praticamente nunca vai acontecer. E a pergunta que a galera mais me fez hoje. Vitor, me fala como identificar e o que eu faço uma vez que eu descobri. Que eu entender que a pessoa que eu tô próxima é um narcisista. O que eu faço? Eu consigo mudar ele? Foi uma das perguntas que mais me fizeram hoje, cara. Vitor, a má notícia é que não há cura para o narcisista. Existe melhora? Não se sabe, porque nunca nenhum narcisista se colocou em tratamento. Narcisista não faz terapia, porque ele não consegue aceitar vulnerabilidades. Ele não é vulnerável. Ele está certo, ele é poderoso. Atropelei o cachorrinho, não levasse o cachorro para o posto. Posto de gasolina é lugar para levar cachorro, então não reclama. Então, o cara, ele não se questiona. E não tem remorso, não tem arrependimento. E o que fazer? Quando você tem uma relação profissional com o narcisista, é não ter medo de limitá-lo. E porque o gaslighting vem. Você toma a primeira rasteira, toma a segunda, na terceira. Fala, cara, eu te conheço. Bruno, eu vou fazer um papo furado aqui para tocar nas suas emoções. Não, você, eu sei que usa esse mecanismo. Então, cara, o limite é esse. Eu trabalho dessa forma, eu faço até aqui. Essa é a regra principal quando você convive no trabalho. No relacionamento, muito é falado na psicologia sobre a pedra cinza. Vitor, pedra cinza é o desenvolvimento de não reações emocionais. E o que é não reação emocional? O narcisista, ele sabe quais são os teus gatilhos. E é ali que ele vai pegar. Então, por exemplo, o narcisista, ele pode virar para mim e falar, Bruno, excelente live. Mas, cara, eu fico muito preocupado com seu filho. Aniversário dele e você fazendo live à noite, né? Narcisista, meu filho tá dormindo, porque ele é neném, ele acorda muito cedo, ele tá dormindo aqui no quarto ao lado. Então, eu não estou deixando de passar tempo com ele. Bruno, mas você é um cara que trabalha até tarde, porque você atende pessoas que não moram no Brasil. E eu fico muito preocupado. Vitor, está ativando os meus gatilhos.
Eu E sei. Horrível isso. vai chegar uma hora que o narcisista ele vai estar assim para mim, Bruno, confessa, você é um péssimo pai. Puta, E sim. Sim, sim. se eu absorver, Hum. eu vou falar para ele, não, eu não sou um péssimo pai. Eu sou um pai presente, eu sou um pai batalhador. E, Bruno, se você fosse um pai presente, você não estaria. E aí você está enlouquecendo. Por quê? Existe uma hipótese de que o narcisista ele sente prazer em te causar dor. Ele sente prazer em fazer com que você se sinta mal. É por isso que eles são muito bons. Então, a pedra cinza é, percebo que a pessoa tem esse mecanismo. Bruno, posso falar o que eu estou pensando? Eu te acho um péssimo pai. Bruno, eu acho que seu filho vai nascer, vai crescer com sequelas por conta dessa falta de amor. Aí a gente vê o que faz. Um monte de psicólogo bom por aí. Nossa, cara. Você É quebra não se conectar. cara, você quebra a estratégia de escalamento dele. É isso, essa é a ideia. Cara, nossa, é engraçado, você vai falando, a gente lembra de inúmeras pessoas, inúmeras situações. Mas até uma coisa que o próprio John Navarro fala muito, lembro que na época quando eu vi eu fiquei bem surpreso, é que não tem muito o que fazer e a melhor estratégia é se afastar ou limitar ao máximo o contato. É isso. Quando você pode se Uhum. afastar, pelo que ele me fala, pelo que eu vi no livro, você deve se afastar quando você não consegue uma relação, de repente, é um chefe, né? É um colega de trabalho, você limitar ao máximo, como você bem colocou. E até da sensação de prazer, eu realmente não sei, a nível psicológico, eu não tenho esse conhecimento, mas no Atlas das Emoções de 2016 é comentado sobre uma camada chamada Schadenfreude, que é a felicidade que eu sinto quando eu vejo uma pessoa que Ah, eu não gosto se dar mal. Então, eu não sei se tem uma uhum. relação do Schadenfreude com essa sensação de prazer, de ver o sofrimento alheio. Né? Enfim, mas esse é só um ponto paralelo. Uma pergunta que fizeram muito aqui enquanto você falava é o seguinte: tá, beleza, o narcisista tem tudo isso aí, mas ele é capaz de amar de verdade o outro? E aí? Não, ele não é capaz. E essa é uma grande polêmica. Muitas pessoas falam, meu marido é narcisista e ele ama muito a nossa filha. Ele ama sua filha quando? Para tirar foto para as redes sociais. Quando vocês estão em um evento social, ou quando a sua filha está validando de alguma forma. Quando ele deita no chão, ela chega, dá beijinho, e ela é a princesinha do papai. Então ela é um utensílio. Porque quando ela está doente, a mãe está muito cansada, ela fala, olha, reveza comigo, vela o sono dela, eu vou trabalhar amanhã, eu vou acordar cedo. Isso é papel da mãe. Meu, vai lá e se me irritar mais, eu arremesso essa menina pela janela. PQP, meu, para de me encher e tal. É sempre assim que ele reage quando é incomodado. Ele não consegue ter empatia, se colocar no lugar do outro. Então, que amor é esse? E aí, quando essa menininha, Vitor, ela vai crescendo, o que acontece com o pai narcisista ou com a mãe narcisista? Se afastam ou se tornam perversos. Que o perverso é o inimigo morando dentro de casa. Loucura. Tudo incomoda o narcisista, ele vira o teu maior rival. Você não sabe o que fazer para não incomodá-lo. E a pessoa incomoda. Eu vou ficar trancado no meu quarto para não fazer essa pessoa ficar irritada. Depois de um tempo, ela derruba a porta do quarto para falar: você está isolada, não está convivendo comigo, mas quando eu convivo, você fica bravo, porque você é essa porcaria, você só gosta de livro, você só se interessa. Se você fosse outra pessoa, o perverso não tem conversa. Então, ou há um afastamento, ou há a perversão. Então, galera, não. Eu, por muito tempo, não quis acreditar nisso. É Mas a difícil. realidade é que o narcisista, ele não nos ama. Nossa, cara, como você falou, é uma grande polêmica. Porque as pessoas, quando eu vi sobre isso, né, quando eu comecei a pesquisar sobre, justamente eram pessoas muito próximas. Então você fica assim, mas peraí, cara, como assim? Eu vou ter que me afastar? Não tem o que eu fazer, sabe? Dá um choque na cabeça da gente. E até entrando numa outra pergunta também, eu estava revendo hoje umas anotações minhas do livro Tábula Rasa, do Steven Pinker.
que ele fala... Nossa, Se livra eu... demais. Se livra demais. Ele está com um curso gratuito, o pessoal que está vendo aí, quem quiser se interessar, ele está com um curso completo de psicologia gratuito, cara. No YouTube dele. Então, quem quiser, Steven Pinker, uma grande referência, inclusive, para quem gosta, assim como eu, de estudar um pouco da psicologia evolutiva, recomendo muito. Enfim, eu estava revendo umas anotações dele e umas de um livro que eu acho que está por aqui, é o Anatomia da Violência. Não, acho que está lá para dentro. Anatomia da Violência, do Andrew Ryan. E meio que ele cita muito do Pinker, né? No seguinte sentido, eles tentam, no caso o Andrew Ryan, ele tenta no livro Anatomia da Violência, justamente fazer uma espécie de anatomia de comportamentos violentos, de pessoas que demonstram comportamentos violentos, comportamentos antissociais. E durante o livro ele vai arquitetando ali várias possíveis explicações. Ele fala muito sobre potenciais traços já observáveis na assinatura genética, que tem uma certa relação hereditária. Ele fala do ambiente social que a pessoa se desenvolve. E ele chega ali com uma ideia final, baseada em 3 pilares, que inclusive quem fala muito sobre isso também aqui no Instagram é o psicólogo forense, o Leonardo Farias. Ele é psicólogo e policial, investigador civil em Goiânia, se eu não me engano. Ele fala muito sobre isso, que é o quê? Os 3 pilares seriam a condição genética da pessoa, que deve ser levada em conta. Isso a gente falando de uma pessoa ali que demonstra comportamentos antissociais na vida adulta. O ambiente social, que pode ser um ambiente criminogênito, só pode crescer um ambiente ali que tem um potencial de gerar ou a privação ou o excesso de punição, pode gerar ali uma espécie de ambiente criminogênito, e um contexto situacional potencialmente favorável. Isso para a pessoa ingressar em algumas situações ali antissociais, alguns comportamentos antissociais. Ele fecha aí, então, a explicação dele com esses 3 pilares, tentando responder a ideia, né, a pergunta de se essas pessoas criam-se, tornam-se ou nascem assim. E aí a pergunta que o pessoal muito fez aqui, que eu estava louco para te fazer. O narcisista, ele se transforma? Eu posso passar, se eu espirrar e não passar a mão, eu posso passar para alguém? Ou a pessoa nasce narcisista? Qual o seu entendimento? Enfim, o que você pode me dizer sobre isso? Vitor, humildemente, não sei. Eu não sei porque provavelmente ninguém sabe. Exato. Existem 2 fortes correntes. Existe uma corrente que acredita que é ambiental. É a história de vida da pessoa, o que foi reforçado, os esquemas que ela criou, vão por esse caminho. Uma outra corrente acredita que é uma questão genética. Entendi. E sabe o que é legal, Victor? As 2 correntes, elas falam coisas muito interessantes. Não tem um lado que fala a coisa certa, o outro fala bobagem. As 2 são muito legais, cara. Então, eu não tenho ideia se é ambiental, é uma construção, se nasce com... O que dá para saber é que a vítima de um narcisista, muitas vezes o filho ou a filha, pode se tornar uma pessoa com dificuldades sociais, embotamento emocional. Então, olha, esse aqui é meu amigo Vitor. E aí, Vitor? Sabe, o cara não socializa, ele tem esse distanciamento, mas então ele é um narcisista. Não, ele tem empatia, ele se coloca no lugar do outro, ele se importa, ele é aquela pessoa que ele vai ver que ele vai ganhar alguma vantagem indevida, ele fala assim, Vitor, você não percebeu, cara, você me pagou a mais. Você não viu, mas eu reparei aqui. Então ele não aceita. Então é isso, não sabemos como acontece. E sabemos que nem toda vítima será uma nova narcisista. Entendi, perfeito. No livro o próprio Andrew Ryan fala que não existe uma resposta definitiva para essa questão. Existe estudo, mas não existe uma resposta. Né? É até o que eu imaginei que você fosse falar. Antes da gente entrar nas perguntas finais do pessoal aqui, que mandou pergunta pra caramba, diga-se de passagem aqui, eu tô até dando uma olhada, é muita pergunta mesmo. 2 perguntas que eu separei que me fizeram muito nos últimos dias. Quando você começou a falar das figuras, né, que os narcisistas muitas vezes escolhem, profissões com mais visibilidade, com uma projeção social muito grande, eu acabo conhecendo muita gente, acabo conhecendo os bastidores de muitos famosos aí por estar em muitos eventos, por estar conhecendo o pessoal fora das câmeras. Eu costumo falar que festa de youtuber
Assim, festa, evento de youtuber é uma das situações mais tensas que eu já participei na vida. Se você gosta do Que youtuber, não legal. vá ver ele numa festa de bastidores, você vai se desanimar muito. Porque é lá que a gente percebe muitas coisas assim, que a pessoa de fato não é tão floquinho de luz ali, como ela demonstra ser na internet. Mas recentemente aconteceu aí o caso Monark. Teve as falas ali que foram noticiadas como falas antissemitas, né? Preconceituosas. Teve todo o processo de desligamento, enfim, teve toda a repercussão. E o Monark, eu não vou dizer que ele bancou a vítima, né, para não usar esse linguajar, mas ele questiona a retaliação que sofreu, não é? Apesar de entender que o que ele falou é errado, enfim, essas são as palavras dele. Ele questiona a retaliação. O Monark, eu sei que, claro, que você não vai fazer um diagnóstico, não é possível fazer isso, mas apenas assim, a fins de curiosidade, o comportamento dele pode ser um comportamento com alguns traços narcísicos ou não tem nada a ver, nada nessa linha? Vitor, muito interessante. Porque, olha só, cara, transtorno de personalidade narcisista é um quadro psiquiátrico, é uma psicopatologia que não tem nada a ver com Monark. Narcisismo extremo, né, apesar do termo ser o mesmo, é uma outra coisa. Uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista é o quadro. Agora, pô, esse cara aqui é narcisista, né? Um narcisista extremo. O que é isso? É uma característica do período que estamos vivendo, que é chamado de pós-modernidade. Uhum. E esse assunto é tão legal por uma série de motivos que, infelizmente, não dá tempo para a gente trocar ideia aqui, mas por uma série de acontecimentos sociais. Hoje vivemos na pós-modernidade e uma das características dela é o narcisismo extremo. E nós, os narcisistas extremos, somos pessoas que cultuam o próprio ego. O que é o culto ao próprio ego? É quando o sujeito ele acredita que a sua opinião é um conhecimento. Então essa opinião precisa ser valorizada. Uhum. Eu já entrei para dar aula, eu fui convidado para dar aula e dou boa noite, falo meu nome, estou aqui para falar sobre a história da psicologia. E turma, a psicologia não começa com Freud. E um jovem, no alto dos seus 17 anos, interrompe a aula e fala: que bom, porque eu não concordo com Freud. Cara, para você não concordar com Freud, no dia que você nasceu, até agora, se você estivesse lendo e estudando as obras do Freud, você poderia, 17 anos depois, falar que entendeu. Começou a entender. Aos 17, falar que não concorda em nada do Freud. E aí, o garoto interrompe a aula para brigar comigo. Quem eu penso que sou para desvalorizar os estudos dele, a capacidade dele? E esse é o pós-modernismo. Pessoas que... Agora eu sou coaching, agora eu sou terapeuta, esse é o trabalho que eu faço. Olha, eu quero te questionar, qual é a tua formação? Você não conhece minha história de vida. Você não sabe pelas coisas que eu passei. Você pode ser psicólogo, tem diplominha que não serve de nada. O culto ao próprio ego. Isso. E quem cultua o próprio ego, hoje em dia, não tem mais vergonha de ser uma pessoa com um desconhecimento gigantesco. Uhum. Porque na pós-modernidade, Vitor, já não é mais necessário saber. É necessário improvisar. Você pergunta alguma coisa, eu começo a improvisar, Perfeito. terminei o improviso, eu quero ser respeitado. Perfeito. E imagina, uma pessoa na pós-modernidade que não leva a sério o alcance que tem a ponto de falar: olha, eu acho que o partido nazista ele deveria ser liberado. Mas ele falou isso porque ele não conhece o partido nazista. Será que você tem noção que o nazismo é uma política de extermínio? Para que eu tenha bom emprego, para que o meu filho, minha filha se casem com boas pessoas, nós temos que literalmente exterminar
aqueles que consideramos raças inferiores. É isso que você está defendendo para que seja abertamente debatido. E, na minha opinião, o apresentador não é uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista, mas alguém que é tipicamente um produto da pós-modernidade. Abre a boca para falar sem o menor conhecimento e ainda não se apropriou da responsabilidade pelaquilo que disse. Perfeito. Muito, muito bom. Muito bem colocado. Eu vou... Vitor, Agora, falei demais, cara. Pode me não, cortar, meu, que cara, eu fico muito meio bom. preocupado. Não, 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 não. É que assim, você falou sobre a responsabilidade do que fala. Lembrei duas coisas engraçadas. Bom, uma das coisas que eu mais falo, né, um dos termos que eu mais utilizo são termos abertos. Então eu falo, olha, pode ser, indica, aparentemente, supostamente, provavelmente, nós temos indícios, enfim, aparente, e o pessoal fica muito bravo, né? Ah, o Vitor fala isso, por que não crava a resposta? Por que não fala fulano mentiu? Então, essa hora que você falou, eu lembrei disso. Quantas vezes eu precisei responder, que a gente pergunta, responder comentário falando, gente, não é possível fazer uma afirmação, muito menos sobre uma motivação. Então, é interessante. E a segunda coisa que eu lembrei foi de um, não vou citar nomes, mas enfim, um coach muito famoso aí no Brasil. Teve uma grande polêmica aí esse ano, muito, muito, muito grande mesmo. E aí saiu um vídeo, né, desse coach numa situação ali, num contexto onde ele estava sob fortes condições climáticas negativas, né, com um público gigante ali, um grupo dele acompanhando ele, e gravando um conteúdo para um outro público descomunalmente maior na internet que ia assistir esse material, né? E uma mulher fala assim, vamos voltar, não vamos avançar para esse lugar, não. A gente pode se dar mal fisicamente, né? A gente está numa condição climática ruim demais. E aí ele fala assim, vocês vão me convencer agora por que a gente tem que voltar. E faz uma rodinha ali, todo mundo começa a dar os argumentos. E essa mulher fala assim, a gente tem que voltar porque eu tô com meu filho. Eu tenho medo... Assim, ela dá a entender que tá com medo do filho, da filha. Não lembro, não vou saber a fala exata. Esse cara fala algo mais ou menos assim, mas eu não tenho filho. Meu filho não tá aqui comigo. Eu falei, cara, bizarro, bizarro, bizarro mesmo. Enfim, vamos para as perguntas aqui. Bom, a primeira pergunta aqui do Ravi Xavier. Qual seria a diferença entre um narcisista e um psicopata? Realmente, o pessoal perguntou bastante disso também, cara. Qual a diferença? Ravi, meu amigo, todo narcisista é psicopata? Existe o grau. Porque o que é a psicopatia? É a ausência da empatia. É a ausência do amor. Então, é uma pessoa que, de maneira alguma, ela consegue entender que existe uma coisa chamada o outro, a outra pessoa. Ele não se conecta ao outro. E como até já foi falado aqui no seu canal, Vitor, nem todo psicopata é serial killer, assassino, isso é mais de Hollywood. Mas são realmente aquelas pessoas que um chefe é psicopata. Ele não mede esforços para conseguir alcançar o que ele quer. Eu falo, chefe, olha, eu estou com uma situação em casa, então eu não consigo fazer essas horas extras que você está me solicitando. E ele fala para mim, Bruno, ou é rua ou você faz. Se você não fizer, eu não quero mais te ver aqui. E a minha necessidade, a minha história, a minha dificuldade, ele não se conecta. Mas ele é muito bom para simular emoções. Então, se for necessário, ele simula que ele está preocupado comigo e depois ele me pega. Nossa, que isso. Então, são quadros diferentes. Alguns autores acreditam que todo narcisista é um psicopata, mas nem todo psicopata é narcisista. Por quê? A arrogância, a grandeza, a necessidade de validação que existe no narcisista nem sempre vai existir no psicopata. Entendi. Respondido? Sim, perfeito. Até aqui você falou de Hollywood. Eu lembro que quando eu cursava psicologia, o pessoal falava muito. Ai, mas não tem salvação mesmo para o narcisista.
Nossa, mas eu vi um filme tal, que o menino ele faz isso no começo, mas no final ele gosta, ele termina gostando dela. Mas acho que um dos grandes pontos é que, justamente por ser Hollywood, é roteiro, né? Então o roteirista ele vai se valer ali da ferramenta de roteirista e vai colocar um final onde o narcisista para de ser narcisista. Mas é um roteiro fictício, né? Sim. Acho que um dos filmes bacanas, assim, eu como leigo, que eu entendo como bacana, para abordar a questão da ausência de empatia mesmo, é o Precisamos Falar Sobre Kevin, né? Esse filme, o personagem começa mal e, cara, vai e é mal até o final, assim. Não tem nenhuma redenção dele ali, uma redenção, nada. É mal do começo ao fim, cara. E a mãe faz de tudo e muda e não tem conversa com o cara. Vamos ver. É isso, né? Bom, aqui, ó. Essa aqui é boa. Vitor, como que é a postura ou a expressão facial de uma pessoa narcisista? Cara, não existe. Bom, a gente sempre fala isso no canal, né? Mas respondendo de maneira direta, não existe um comportamento não verbal típico, né? Ou que seja passível de ser visto como um prognóstico para um transtorno de personalidade antissocial, para um transtorno de personalidade narcisista. Tem até aqui, o Bruno pode falar melhor que eu, existe na psicologia alguma ideia de tipo, determinado sinal não verbal para determinado transtorno? Acho que não, né? Até onde eu sei, não existe isso. Acredito também que não, Vitor. Eu acho que se nós tentarmos pesquisar, não vamos encontrar nada. Acho que não existe nada nesse caminho. É bom. Então, tá aí respondido. Como eu sempre falo, pessoal, tudo é avaliação contextual e gathering information, né? Reunir informações. Como, por exemplo, assistir essa live já é uma ferramenta aí muito válida para você, muito mais válida, inclusive, para você entender se está na presença do narcisista do que ficar tentando caçar um sinal narcisístico, enfim. Talvez, tá, vamos lá. Talvez a pessoa aqui em questão que perguntou possa estar falando de uma ideia que tem sido comentada na internet nos últimos 2 anos, mais ou menos. O pessoal está requentando o lombroso na internet, de que existe a forma do rosto narcisista e a forma do corpo narcisista. Já digo de antemão que isso não tem nada a ver com a avaliação do comportamento não verbal, tá certo? Não tem relação nenhuma com isso. E do meu amigo Bruno, do que eu entendo também nada a ver com a psicologia, né? Ou tô falando besteira. Nada. Nada a ver. Então vamos lá. Essas aqui a gente já respondeu na live. Vamos ver. Se eu tentar, posso conseguir manipular um narcisista? E aí, Bruno, o que você vê dessa pergunta? Ô, Vitor, é uma pergunta muito ampla, né? Eu não tenho certeza. Eu não conheço o contexto, não sei o que a pessoa quer dizer. Eu não sei, Eu também eu não. não vou saber responder. Uma coisa que a pessoa não vai conseguir com o narcisista é fazer com que ele se importe. O máximo que ela vai conseguir é, se o narcisista estiver encurralado, ele pode simular importância, mas se importar de forma legítima, olha, você pode quebrar a perna, tá embaixo dos escombros, pode fazer o que você quiser. Se for o dia dele jogar videogame com os amigos, ele não sai de casa. A não ser que tenha gente ali para que ele possa se exibir como namorado perfeito. Isso eu tenho certeza, ele não se importará. Que loucura, cara. Ó, pergunta aqui da Jan Souza. Tem narcisistas que se fazem de coitadinhos, de incompreendidos? Poxa, acho que é até um traço, né? A automanipulação emocional é muito comum, né? Os caras são muito bons. Enfim, Sim, estão sim. tristes, chateados. Teve uma vez uma pessoa que eu passei um tempo na vida, que eu conheci, essa pessoa tinha uma facilidade para chorar tão grande, cara. Mas tão grande, que assim, era impressionante, sabe? Eu tava aqui conversando com você no minuto seguinte, chorando, conseguindo. E é complicado lidar com uma alteração emocional, ainda mais o choro, né? O que é falado, pelo menos ali na literatura do Dawkins, do Richard Davidson, do Ekman, do Friesen, é que emoções como, por exemplo, a tristeza tem um apelo muito grande para o nosso comportamento interpessoal social. Então, a pessoa chora. Cara, na hora, você quebra seu raciocínio do que você estava argumentando. Cara, você para tudo, né? A pessoa chorou, você, opa, o que aconteceu aqui? Então, eu lembro que eu sempre começava uma argumentação que fazia sentido, e quando eu estava começando a conseguir criar uma persuasão ali, conseguir negociar com a pessoa, vinha o choro, o que eu estava falando mesmo? Aí você quebra de um jeito, cara,
complicado. Essa aqui a gente já respondeu também. Aqui, ó. Meu namorado é controlador, nunca está errado, diz que eu estou sempre errada, é ciumento e egocêntrico. Será que ele é narcisista? Então, não tenho ideia, mas pelo que ela descreveu, as características do quadro estão todas aí. E, Vitor, é muito legal a pergunta anterior, porque é uma habilidade do narcisista, a simulação. Então, ah, quando, por exemplo, a namorada cansou de ser maltratada, de ser humilhada, porque o narcisista, ele possui uma autoestima extremamente rebaixada. Ele não gosta tanto de si, ele não se acha tão bonito quanto gostaria de ser, ele sabe que não é tão inteligente, tão interessante quanto ele gostaria de ser. Em vez de olhar para isso e trabalhar essas dificuldades, não. Ele elege alguém para que ele possa rebaixar, então ele não olha para si. Então, olha como você é feia, vai comer mais um brigadeiro, depois fica gorda rolando aí, e eu vou perder o tesão. Então, ele sempre vai achar alguém para que ele possa maltratar. Aí, quando a pessoa cansa, fala, olha, acabou, eu estou fora. Pô, mas eu, narcisista, agora fico sem alvo. Então, começo a chorar. Agora eu reconheço que eu agi errado com você, porque eu não tive amor na minha infância. Eu não aprendi a amar. Então, vamos marcar terapia. Tem um otário chamado Bruno, eu vou. Então, e até, Vitor, até para reconquistar, ele vai em uma ou duas sessões. Aí, quando eu começo a perceber que aquele cara é fuleiragem, sai falando mal de mim, e aí quando aquele amor é restabelecido, ele volta a se comportar como o grande babaca que ele sempre foi. Galera, cuidado. Estão mestres na manipulação. Cara, é surpreendente, né? Como eles conseguem mesmo. Você até explicou na live aqui as etapas. Como que no primeiro momento parece que é a solução que você precisava, né, cara? Fala, caramba, chegou a pessoa, tá suprindo todas as minhas necessidades. É impressionante Sim. mesmo, impressionante mesmo. Bom, a maioria aqui a gente já respondeu. Tu tá aqui lembrando, pessoal, a live fica salva, hein? Fica salva, vocês podem reassistir quantas vezes que quiserem. Ó, beleza. Deixa eu ver se eu entendi essa pergunta. Tá, vamos lá. Vocês podem me falar, me dizer a linha tênue entre amor próprio e ser um narcisista? Acho que pelo que eu entendi, a pergunta é essa. Entre ter um grande amor, a pessoa se amar demais e ela ser narcisista? Enfim, ter um display de ações narcisistas? O que você diz aí sobre isso, Bruno? Então, pessoal, olha que coisa interessante. Eu até trouxe aqui uma anotação para que nós pudéssemos discutir que o que é o amor próprio? O que é a autoestima? E como que nós podemos nos livrar do narcisismo extremo do nosso período sociohistórico? Nós precisamos praticar 3 retornos, porque nós estamos no período do culto ao ego e da vaidade agressiva. O que é vaidade agressiva? Muitos influencers que você fala, olha, tem uma dúvida, e o cara responde com, mas tu é burro pra caramba, hein? Vai ser asno assim lá na PQP e aquela soberba. O que nós estamos fazendo? Acreditando que essa pessoa é um modelo. Nossa, essa pessoa é demais. O cara fala na lata. Mas não, essa pessoa, ela deveria ser esquecida. E para que nós possamos trabalhar o nosso amor próprio e nos livrar desses traços, 3 retornos. Primeiro, retorno à humildade. Como que funciona isso? Bruno, vou te fazer uma pergunta. Vitor, eu não sei responder. Isso eu não estudei ainda. E tá tudo bem. Tô no podcast, o cara pergunta, e sobre tal filosofia política? Eu sou psicólogo clínico. Eu não entendo desse assunto.
E tá tudo bem. Voltar à humildade. Bruno, no começo da live, eu tava te analisando. Você está nervoso? Vitor, eu tô, cara. Eu sou tímido. Para eu falar em público, você percebeu? Retorno à humildade. Tá tudo bem. E o segundo retorno, a vulnerabilidade. O que é isso? É, faz de conta. Bruno, a live tá legal. Vitor, para mim também tá bacana. Vamos até 11 da noite? Vitor, eu não consigo. Não é que eu não posso, eu não consigo. Eu comecei a trabalhar muito cedo, eu vou ficar cansado, tá um prazer aqui, mas eu estou vulnerável. Preciso dormir. Qual é o nosso período histórico? Cara, trabalha enquanto eles dormem. Uma galera te vendo, aí você vai perder essa oportunidade, irmão. Ô, Bruno, todo mundo vai ficar te xingando, cara. Várias perguntas, você vai dormir, tem a morte inteira para dormir. Galera, vulnerabilidade. Eu preciso aceitá-la. E nós temos tantas vulnerabilidades que se você aceita, a sua vida fica mais leve. E o terceiro retorno se chama empatia ativa. Esse é o meu favorito. Galera, esse é um que eu tento. Não sei se eu consigo. Se um dia a galera me vê pisar na bola, aí nos meus conteúdos, puxa a minha orelha. Eu vou tentar ser humilde. O terceiro retorno se chama empatia ativa e funciona mais ou menos assim. Vindo para cá, dirigindo, o cara me fechou no trânsito. Pô, eu virei o carro, me assustei. Qual o significado disso? O significado em si não existe. Então eu não sou obrigado a colocar um significado negativo que vai alterar as minhas emoções. Eu posso significar que, Vitor, o cara não deve ter feito por mal. Mas, Bruno, o cara foi mó babaca aí. Mas, Vitor, o cara deve ter cometido um erro. Eu também cometo os meus. E não aconteceu nada. Tô aqui parado no sinal, daqui a pouco eu vou seguir meu caminho. Cara, tá tudo bem. Você tem certeza que tá tudo bem? Empatia ativa. Eu estou escolhendo que está tudo bem. E o que mais? Legal. Dá para aplicar a empatia de diversas formas. Sabe? Ter esse olhar. Por exemplo, cheguei num prédio comercial para minha consulta com a nutricionista. A recepção do prédio, a senhorinha que me atendeu, ela foi tão antipática. Eu fui de uma antipatia. Vem cá, próximo, você tem cadastro no prédio? Tá? Você sabe qual é o andar? Então, aí eu pratico a empatia ativa. Vitor, não sei se ela está tendo um mau dia. Então, eu vou levar isso numa boa. Quando meu filho ficou internado, eu passei um dia tão ruim que eu também não fui simpático com ninguém. Se alguém me chamasse atenção naquele dia, eu não tinha cabeça para pensar em qualquer outra coisa. Tomara que tudo dê certo na vida dessa senhora. E olha, cara, o que eu vim fazer aqui é a minha consulta, eu estou indo para o meu objetivo, tá tudo bem. Então são esses 3 retornos: a humildade, a vulnerabilidade e a prática da empatia ativa. Cara, muito legal, muito bem respondido. E já tá aqui, ó, cara, foi assim, cravado, que o Insta já vai me dar uma mensagem falando que falta 1 minuto para acabar a live, que vai dar o nosso horário. Poxa, cara, foi uma live, assim, muito, muito bacana. Cara, eu já quero te agradecer de antemão, vou passar para você fazer as suas considerações finais, mas, cara, obrigado mesmo. Foi muito legal, muito agregador. Espero que você volte aqui para uma próxima, porque, cara, o tanto de gente que ficou aqui interagindo, mandando um coraçãozinho, porque eu fico checando aqui. Cara, foi insano, 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 cara. Foi muito bom mesmo. E lembrando, pessoal, antes de eu passar aqui a palavra para o Bruno, as palavras finais, já segue o Bruno clicando aqui em cima, tá vendo? Meu nome aqui em cima tem uma setinha para baixo. Só bater aqui, já aparece o perfil do Bruno, você já segue ele rapidinho. Bruno, então, cara, considerações finais, se quiser falar. Vitor, novamente, muito obrigado pelo espaço. Cara, falar com uma audiência tão bacana esse assunto tão importante, foi uma honra, foi um prazer. Muito obrigado mesmo. Um abraço especial para o nosso amigo Alberto Lelissola, um cara que eu, amo Alberto.
A minha agenda com a dele não bateu, cara, mas nós vamos fazer uma live juntos. E obrigado, galera. Grande abraço para todos e todas. Se houver alguma dúvida e a turma quiser me escrever no Instagram, eu vou fazer meu melhor para tentar responder com brevidade. E é isso. Tamo junto. Amo vocês. Até a próxima. Cara, Brunão, obrigado mais uma vez. Pessoal, muito obrigado que acompanha até aqui. Semana que vem tem mais. Boa noite a todos. Valeu!